Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terapia de Casal. O meu nome é Guilherme Fonseca, comigo está a minha esposa e vamos ver se ainda é no fim deste episódio Rita da Nova. Podes dizer isso de todos, não é? Sim, é verdade. Mas este particularmente porque vamos ter aconselhamento jurídico e então é possível que... Agora é que isto acaba. Imagina que daqui a meia hora nós já percebemos que é melhor estarmos separados. Não, já percebi que é melhor estarmos... Calma, atenção, eu não venho aqui para atacar, mas já percebemos que o melhor é estarmos separados, não é? Sim, sim. Neste momento as nossas convidadas são naquele momento em que não sabem se falam já, porque não foram ainda apresentadas, eu vou apresentar. Então, nós temos connosco duas advogadas, duas influências de direito, vamos dizer assim. Influências de direito, adoro. Influências de direito e pessoas a quem eu vou ligar quando um dia eu fizer pouco de um cantor e ele não gostar. Olá, são as Pão de Ló, Inês Rogério e Luísa Teixeira da Mota. Obrigado por terem vindo. Olá, obrigada a nós. Sou muito fã Nós vamos responder sempre em coro. Exato, sim. Por favor, é o que eu espero de vocês. E se desafinarem, são vocês com quem eu vou gozar. Precisamente. Sim, eu espero que isto não faça aquele eco louco. Vocês já sabem que depois... Sim. E depois eu pergunto assim, então e o wow? Não. Obrigado por terem vindo. Eu e a Rita, muitas vezes neste episódio, sendo um podcast em que nós falamos do nosso casamento, ameaçamos e brincamos muitas vezes que vamos separar-nos. E então, sendo que... Peraí. Estamos sempre a brincar com isso. Não, isso estamos. Não era essa parte. Não é essa parte. Então, comigo e minha esposa que não temos nada hoje. Ai, querias uma coisa... Não temos um miminho, não temos um... posso fazer. Eu tinha um apontado para outro episódio, então vou fazer este. Temos cá convidados, agora vais ouvir. Então, comigo está a minha esposa Rita da Nova, pessoa que no outro dia passou ao lado de um parque infantil onde estavam umas crianças a brincar aos berros e ela entre dentes fez... Não foi esse, foi mais baixinho. Mas deixei o pensamento intrusivo vencer, na verdade, porque está muito alto, como estávamos a dizer. Mas acham que isso está ao nível de eu dar assim um pontapézinho debaixo da mesa a um gato vosso que passa aqui? Epá, pontapé se calhar é ligeiramente mais. Não era pontapé, foi só um toque. Não toquei. Foi só um empurrão. Por acaso é giro, agora descobrimos que elas estavam aos pontapés. Exatamente. Estás a esmagar um gato. Não, eu gosto muito dos gatinhos. Mas pronto, sim, deixei o pensamento intrusivo vencer. Normalmente eu controlo, mas nesse dia eles estavam muito altos. Pois pá, não sei. Eu estava a tentar conversar, estava a tentar dizer. Mas isso é completamente relatable. Pois eu percebo que vocês, sendo mães. Também temos que mandar esses. Sim. Nós sempre perdemos a empatia, sabe? Nessas situações, nós estamos sempre tipo assim, mandem calar os nossos filhos também. Sim, que é para não sermos nós sempre as mãos da fita, mandem também pessoas de fora. Todos. Se calhar estava uma mãe perto do parque infantil onde tu fizeste xixi e ela pensou, finalmente alguém mandou calar. Eles a mim não me ouvem, eu sou a mãe. Exato. A mim também não ouviram, foi entre dentes, mas sim, muito bem. Vou-vos fazer a primeira pergunta que é diretamente relacionada com o nosso podcast, que é, em caso de divórcio, meu e da Rita, nós estamos sempre a ameaçar que este podcast vai acabar um dia, se nós nos separarmos. Em caso de divórcio, as coisas que nós dissemos neste podcast ao longo do tempo podem ser usadas contra nós? Podem. Nós temos que responder a tudo. Nós temos que íamos responder a tudo. Não, no fundo, tudo o que é dito, gravado, em locais públicos, vocês podem usar isso. Agora, depois, para que efeito é que vão usar, não é? Mas tudo o que este podcast é público, não é? Está acessível no Spotify, em todas as redes, em todas as plataformas, nas plataformas habituais. E, portanto, em caso de divórcio, se estiverem a lavar roupa suja, depois um de vocês pode ir buscar aquele episódio em que a Rita disse não sei o quê e no fundo confessou que não gostava daquele gato e é por isso que tu vais ficar com o gato. Isso é excelente. Quer dizer, agora... Não, excelente. Agora eu estou a pensar. Eu já estou a pensar em coisas. Eu estou a pensar todas as coisas que nós dissemos neste podcast. É que são muitos episódios. Nós vamos no episódio 280 com mais 10 feitos durante a pandemia em que tu falaste de uma forma que eu vou usar de certeza em tribunal. Eu não estava bem, ninguém estava bem nessa altura. Não sei se vocês ainda têm presente como é que estavam nessa altura. Ninguém estava bem. Eu chorei mesmo, eu estava mesmo desesperada. Ela disse, eu estou tão farta de ti. Eu estou tão farta de ti, eu já não estou bem. Mas acho que a primeira e única vez que eu falei a sério aqui, já não te aguento. Ainda tenho de vir gravar esta porcaria contigo, já não estou a aguentar. Mas vocês têm sempre a defesa, se algum usar uma coisa contra o outro, têm sempre a defesa de não, isto é um podcast de humor, portanto, são declarações não sérias, isto, nós estamos a brincar, isto não é tudo real. Eu, por simples, não vou apagar todos os episódios. Achei que ias transcrever todos. Imagina, não, ouvir tudo. Ouvir todos e preparar já um dossiê para... E já tirar clipes.
para... Sim. Ou ao meio do episódio estamos a gravar e tu dizes qualquer coisa e eu começo. Está bem. A começar a apontar num caderninho. Diz lá melhor, diz lá mais o que é que estás a dizer. Mas isso, mesmo para os casais que não têm podcasts, isso serve... Que hoje em dia já são poucos, na verdade. São poucos, acho que só há 3 ou 4. Mas isso é verdade para todos os casais. Ou seja, tudo o que tu dizes em público que esteja gravado pode ser usado a qualquer altura, é isso? Sim, podes ir buscar e, sei lá, o marido disse que foi à televisão falar sobre não sei o quê e disse qualquer coisa... E é uma coisa que é contraditória ao interesse dele num processo que eventualmente ele tenha no futuro. Ela pode ser lá buscar. Espetacular. E conversas do WhatsApp? Também. Como é que funciona? Também serve? Também já juntei muitas vezes em processos. Também podes usar conversas em que tu participas, não é? Essas podes usar, foi por causa de um processo judicial que eu aprendi aquela coisa do exportar conversa do WhatsApp. Que eu não sei como é que se faz. Pois eu também não sei. Explico-te. Dá para dar jeito também, não é? Mas sabes que tu quando exportas tu podes manipular. Eu acho muito mais fidedigno fazer prints. Porque mas sabes o que vai para aquela coisa quando fazes print? Tirar o nome da pessoa que está gravado para aparecer o número. Exatamente, sim, também faço sempre isso. Porque senão tu podes gravar, podes manipular imensa coisa. O número da Inês a dizer Alberto, diz, olha, manda-me aí e uma manda mensagem a mandar-me quê. para não sei onde e a dizer, a ameaçar-me. Depois olhem o Alberto. O Alberto disse que me ia bater. Disse Quer dizer, por cima combinámos um jantar, mas exato, aqui este Alberto. Sim. Por cima eu pedi para ele me dizer que me ia bater, mas já não é o caso com aquele típico print screen de conversas de outras pessoas que mandam para ti. Tu tens de estar envolvida na conversa para ser. Não necessariamente. Não necessariamente, mas eu acho que tu conversas com terceiros em que tu não participaste e uma conversa privada que te vai parar, sim, é mais implicações. É mais e depois depois aquilo vai ser sempre avaliado por um juiz livremente, ou seja, aquilo não vai ser automático, disseste aquilo, está aprovado aquilo, não é? Claro. Em princípio vais ter que conjugar com o resto da prova que se fizer sobre esse assunto. Ok, e agora o WhatsApp também dá para fazer edit, uma pessoa pode ir lá... Pois é. Mas não dá para sempre. Tens acho que uns 10 ou 15 minutos para editar a sim. mensagem. Não podes ir atrás de uma mensagem de há 2 anos e editá-la. Isso matou aquela coisa do asterisco e depois corrigis o erro ortográfico a seguir. Matou. Verdade. E eu acho que não devia dar para editar quando as pessoas já fizeram. Imagina, estás num grupo, dizes uma coisa, as pessoas já fizeram tipo coraçõezinhos e não sei o quê. E depois tu mudas para uma coisa chocante. Imagina que eu digo assim, hoje jantar às 8, toda a gente dá like e depois eu mudo para odeio esta minoria. E as pessoas estão a dar like naquilo. Tipo, quem é racista faça like. Quem é racista bem o coração. Isso é muito giro. Está aqui uma ideia para os grupos de amigos. Sim, e só para se meterem com os vossos grupos, não é? Sim. Ou, sei lá, no futuro para incriminarem o vosso marido ou a vossa mulher. De qualquer coisa. Sim, isso é giro. Eu estou só a querer lançar o pânico. Eu estou só a querer dar... Sim, isso é giro. Imaginar o nosso marido... Exatamente, isso é excelente. Porque nós estamos sempre a dizer isso. É a tagline do nosso podcast, é que este podcast vai acabar com o meu casamento e com a Rita, com o nosso casamento. Mas não quer dizer que não acabemos também com das outras pessoas. Estamos sempre a tentar. Se pelo caminho conseguimos acabar com outros, para mim está ótimo. É para isso que serve a terapia. Exatamente. E na verdade nós aqui só estamos a ter ideias de como fazer as coisas melhor. Pronto. Se pudermos ser úteis nisso. Exato. Por falar em coisas que nós dizemos e que podem ser usadas contra nós, saltando do podcast e das mensagens, em jantares, e não só, no podcast ela também já disse, mas em jantares a Rita... E digo muitas vezes, na verdade. Está sempre a dizer... Eu não vou mentir aqui e dizer que não digo. Estás a assumir, não é? Porque eu digo. Pronto. A Rita está sempre a dizer, quando ele morrer a casa fica paga. Quando ele morrer a casa fica paga. E se ele morresse eu ficava com a casa paga. Se eu morrer... A minha família eventualmente pode usar isto contra a Rita, esta frase específica. Se morres de uma forma super suspeita, não é? Pois, tem que ser suspeita. Não, é porque há duas causas naturais. Exato. Mas será causas naturais? Pode ter muitas aspas. Eu quero logo uma autópsia. Henrique, se estás a ouvir isto é o meu irmão. Henrique, se estás a ouvir, eu quero autópsia. Não, mas é o único da família que o podcast mas Rita, vou-te alertar de uma coisa que se calhar tu já sabes. É que os seguros têm tipo uma causa de exclusão. Imagina, vocês são os dois beneficiários do seguro, não é? Onde vocês morrem, a vossa casa fica paga. Mas se tu matares o Guilherme, isso não se aplica. Pois. Há uma causa de exclusão nos seguros. Pois tens de fazer bem feito. Tens de fazer muito bem feito. Tenho de... Esconder bem todas as provas. Não, tenho de pôr mais gordura na comida. Isto vai ser um crime lento. Sabes que na faculdade o que o nosso professor de Direito Penal dizia era que uma forma boa para matar os maridos é pôr vidros moídos na sopa durante muitos dias seguidos e ao fim de um mês a pessoa morre. A pessoa vai à casa, vem e faz um copo. Começa tudo ali. É uma aula de cerâmica ao contrário, está tudo bem.
Era o exemplo que ele dava Tem de sempre. ser uma coisa do género. Não pode ser nada que eu possa ser incriminada. Mas eu tenho que começar a cozinhar mais, pá. Para não Tem ser que ser sempre eu, tu a pronto, fazer ponho a mais. comida. Agora ponho uma batelada de manteiga, tu não percebes. Pronto. Vou eu dizer assim, Rita, é a terceira vez este mês que compramos copos. O que é que estão a acontecer aos nossos copos? Não, mas sabes que é muito engraçado porque associa-se normalmente esse tipo de crimes a mulheres, não é? Esses Sim. crimes mais secretos. As mulheres mandam com veneno, os homens é mesmo à porrada. Sim, sim. Pois, sim. pois, é pegarem qualquer coisa que esteja à mão Os e homens olha, é vai. tiros, porrada, pronto, os homens é Pronto, mais... exato. Nós somos mais inteligentes. Sim. Pronto, Os homens vou são tentar mais arranjar. simples, no Exato. fundo. Mais básicos, eu acho que a palavra é mesmo essa. Vou E tentar pronto. arranjar uma Ou maneira será dessas. porque a mulher está sempre na cozinha? Pois. Pois. Triste Temos, esta temos, temos de trabalhar com o que temos, não é? Com o que conhecemos. Porque não dá para problemas cardíacos, não vai dar. Não te posso estressar. Tens bradicardia, portanto. Pois, eu tenho bradicárdia. Portanto, não dá. Mas o meu pai morreu de ataque cardíaco. Se eu morresse com um ataque cardíaco... Era É de suspeito, género, era pronto, é de suspeito. família. Era suspeito. Ia-se ver os teus eletrocardiogramas, então tinhas sempre sido bradicárdio. E agora. Bradicárdia é um grande nome. E agora tinhas um problema assim de coração, alguém te irritou, Tu à alguém te noite fez qualquer pegavas coisa. sempre um susto, mas... Exato. Sim, começar a estressar assim com pequenas... Iam ver os registros do teu Apple Watch. Ah, não, ele sempre teve um batimento cardíaco muito A baixinho. 52. E agora De repente um ataque cardíaco não dá. Pois é Eu verdade. já estou a pensar nas coisas. Mas por falar em porrada, vamos andar os quatro à porra. Não, estou a brincar. Por falar em porrada, a Rita está sempre cheia de nódoas negras. Sempre cheia Também de sou, nódoas. sou A time Inês nódoas padece negras. disso também. É pá, mas é impressionante porque a Rita vai contra coisas, a levantar-se, deixa cair não sei o que no Não te pé. acontecem umas que tu não sabes como é que fizeste? Todas. Todas, não é? E especialmente nas pernas. Eu às vezes, eu mostrei uma vez à Luísa, ela disse, vai, diz lá, Inês, tens aí um, tipo, isso é um kink que tu tens. Vai lá. Mas é chocante. Eu sou muito branca também. Tu não és tão branca como eu, não é? Pronto, mas eu sou muito branca e fazem-me assim, eu fico Pois. com uma... Pois, a Rita vai muito contra coisas, às vezes aos cotovelos em ombreiras de porta. Sim, Guilherme, sim. Estou só a dizer. Rita vai muito contra coisas. Exatamente. No outro dia foi contra a minha mão fechada. 7 Eu vezes. estava a contar moedas com o punho fechado. Não, mas era isso que eu vos queria perguntar, que é, eu posso ser acusado de violência doméstica de alguma forma, dado que a Rita está sempre constantemente cheia de... Bem, imagina, se a Rita vai fazer uma queixa a dizer que é vítima de violência doméstica e depois junta fotografias cheias de nódoas negras. Isso pode ajudar a criar uma convicção que... Sim, não quer dizer que isso automaticamente suficiente. te acuse e Mas ou ajuda que muito depois à te causa dela, condene. não é? Mas no fundo é uma das provas que ela vai ter contra ti. Não é suficiente, mas às vezes quando estou aqui em casa sozinha berro um bocadinho. Então não vá. Só para juntar. Põe isso no chão! Só para ajudar. E ela vai Sabes, mandando sim, imensas sim. mensagens às amigas. As amigas dela não gostam de ti porque ela está sempre a mandar mensagens. Exato. Olha, ele bateu-me outra vez ontem. Mas pronto, coitado, Mas ele estava coitadinho, cansado. ele estava É. assim, Ele tem- o Benfica perdeu. Ele tem uma péssima pontaria. Ele quer me dar um murro e acertou-me aqui na coxa outra vez. Exato. E é por isso que eu estou com a coxa. Mas é que ainda por cima, sendo um crime público, Exato. a não. Rita sai de casa, está sempre, imagina, vai de calções, está com nódoas negras nas O canelas. vizinho aqui de cima ia à polícia e dizia, olha, eu acho que a minha, Eu acho. Ela está constantemente com a nódoas minha vizinha negras. de baixo está... É Qualquer possível. pessoa pode ir ao Ministério Público e dizer eu desconfio que aquela pessoa é vítima de violência doméstica. E depois, dependendo desta desconfiança, porque não é só ir dizer, não é? Dependendo desta desconfiança, o Ministério Público decide se vai ou não abrir o inquérito, se há fundadas suspeitas para investigar, depois investiga. Ok. E acho vai-te que andar a aí. quantidade- Pode concluir, tipo, não, isto foi mais uma tentativa da Rita Da de lixar o Pá, a grande Rita e vai está sempre arquivar. nisto, pá, fogo. Não sei, outro dia era aos copos, agora é as nódoas negras. O que é que se passa com esta mulher? Sim, ela estava a partir copos, a gritar, não sei o que é que se passa com passou. Depois fez uma esta sopa e gente? passou-lhe. Imagina tu pôs tipo CCTV em casa e as coisas que a Rita faz quando está sozinha, tipo partir copos, estar aos gritos Exato, sozinha. sim. A Câmara dos Gatos, que por acaso não temos, mas podíamos ter. Mas por falar em loucuras, há um comportamento do Guilherme que me faz muita confusão. E já convidámos a Luana do Bem uma vez para falar sobre Pois isso. foi a nossa convidada sobre esse tema. Nós somos muito fãs da Luana, vamos concordar Sim. com tudo o que Com ela tudo o que disser. ela disse, já não lembro o que é que ela disse. Ela tentou ser um bocadinho pacificadora, tentou que o Guilherme mudasse um bocadinho o comportamento, mas que eu também tentasse comportar-me um Aceitar. bocadinho como o Guilherme. Mas na verdade o Guilherme anda sempre nu em casa. Não anda sempre, não é? Agora está vestido, que vocês estão aqui. Para cá, pá, porque é que estragaste? Era giro, elas estarem desconfortáveis desde o início. Mas ele adora andar nu em casa. Uma coisa, vai à janela nu, está nu, passa Só para fazer nu. aqui um pequeno parênteses, até porque isto é importante para o nosso dossiê, que é, eu não estou 100% nu, ou seja, quando vou tomar banho, ando nu pela casa. Mas o que eu normalmente faço é ando ou só de boxers, ou de boxers e com uma camisola daquela de alças de NBA, ou seja, isto é a minha Ou tipo roupa de sem andar em boxers, casa. mas com uma t-shirt. Exato. Também Mas é já um bocado aconteceu. diferente. Também já Ou aconteceu. de Sem boxers nada, e só mas com um de topzinho. pantufas. Eu chamei isso o Winnie the Pooh. Ok, exato. É o meu Ah, look ok. Winnie the Pooh. Mas anda muitas vezes nu.
e às vezes abre a porta, não nu, mas de boxers às pessoas. E eu fico sempre um bocadinho Mas a que pessoa? desconfortável. Tipo o senhor dos Correios. O senhor dos Correios que nós já conhecemos, que é o senhor Orlando, um grande abraço para ele, já nos conhece, mas pode ir até entregadores de Uber. Pedimos jantar, eu estou só de boxers e abre a vai. porta. Bem, isso é super engraçado. Eu vou-me quase calçar se me toca a pessoa do. Maquilhar. Tipo, Tipo, um espera só um chapéu. bocadinho. Vou fazer uma mise antes de ir abrir a porta. Espera aí, deixa-me só secar aqui o cabelo. Vai tu que eu não me pus blush agora para ir abrir Sim. a Uber. Isso não é Mas crime. isso não é crime. Ok. E especialmente se estás de boxers. Se estivesses completamente nu, eventualmente poderia estar em causa um crime de. Como é que se chama? As pessoas Dados exibicionistas. dados exibicionistas e tudo Tu mais. és muito. Ok. Mas tinha que ser essa a tua intenção. Se tu estás só tipo, estou aqui Estás na a minha chilar casa, em casa. chilling, e vou abrir a porta, eu não quero importunar sexualmente aquela pessoa. Eu quero só short abrir a porta boxers, que é não é? para Então, e dentro. aquilo Ok. que ele fez uma vez na nossa casa antiga, que era uma Perigo. casa que é era uma casa ali À espera disto. no bairro dos Autores, aquelas casas que não tinham casa de banho e depois criaram uma casa de banho na Marquise, sabem esse conceito? Não, pronto. A nossa casa tinha uma casa de banho na Marquise por construções. E então o Guilherme, sempre que saía da casa de banho, tinha de passar pela Marquise para voltar a entrar na cozinha, etc. Que dá para as costas de outros prédios. Ou seja, a nossa marquise era assim uma espécie de uma caixa de vidro em que Portanto, nós tu ias víamos. tomar banho e desfilavas nu na caixa de Sim, vidro. sim, não, Completamente. e inclusivamente uma vez virou-se para Para a plateia. para a E plateia dançou. És um dele helicóptero. e abanou-se todo e continuou. Isto Porquê? Porque tu tinhas gritado antes a dizer, "Ok, não passem nu. E eu, Isto já "Ninguém está pode a ser ver." considerado um ato exibicionista ou não? Pá, estás dentro da tua Aí, própria casa. E aí a intenção dele também não era ele estava-te a provocar Pois. a ti, não é? Era uma brincadeira do casal, não era porque viu, bem, está ali uma pessoa, agora é que ela vai fazer aqui Sim, um Não é helicóptero. tipo, vais aqui para a paragem do autocarro em baixo, despe-te e estás lá nua e Aquela coisa típica de abrir a gabardine e estás exato. todo nu por baixo e não sei o quê. Se a tua intenção não é essa, dificilmente Não, e estás a podes ter desfilar algum em problema casa, com não é? isso. Pois. Sim, na minha casa eu gosto Não, de... foi muito estranho. Porque eu acho que ninguém no seu perfeito juízo pensa, não, é isso mesmo que eu vou fazer. Pá, e a ideia que dá quando se conta estas histórias é que eu sou uma pessoa 100% à vontade com o seu corpo, que não é verdade. Até parece que eu estava dizendo, não, olha aqui. Não, mas foi um bocado, ficaste tipo, ué! Olha esta situação. Sim, mas é que, como tu disseste, olha aí que as pessoas E eu estão a pensei, ver. coitadas "Ninguém das está a ver." velhotas, porque aquilo é um bairro de velhotas. Pensei, coitadinho, quer dizer, coitadas não, se calhar até ficavam, olha, Olha, E olha. estavam naquele modo de noite, sem cortinas, luzes acesas, aquário. Sim, yeah. Pois Eu é. lembro que o meu padrasto, eu sempre tive a janela do meu quarto, eu mantinha sempre aberta porque tenho medo do escuro, então dormia, estava sempre aberta, à portada do meu quarto. E o meu padrasto tinha sempre uma coisa com a privacidade, a intimidade, e então começou-me a dizer: bem, isto todas as manhãs chovem palmas ali lá de cima. E eu, como assim, palmas? Porque ele achava que era absurdo eu ir para o meu quarto, saída do banco com as portadas abertas porque alguém me podia ver lá fora, mas tipo, ainda por cima era impossível alguém ver-me. E ele começava com esta coisa, dizia quase que eu estivesse a fazer um espetáculo Pois, nesta pois. coisa da exibição, tipo, pá, eu ouvi umas palmas lá em cima, não deve ser fechada a janela outra vez. Eu, tipo, Mas isso se calhar é uma coisa de pais, porque eu lembro da minha mãe também me dizer quando Eu não vivia em ligava casa nenhuma. dos meus pais, tipo, eu vestia à noite, luzes acesas, os stores, as cortinas não estão fechados. Luísa, fecha as stores para não estás a dar espetáculo. Eu tipo, calma, estamos só a Mas vestir. sabes que a tua mãe Exato, foi lá a espetáculo. falar à casa que há um mês e disse-me a mesma coisa no meu quarto. Disse: isto aqui se calhar é melhor pôr aqui uma cortina, senão é dar espetáculo aqui para o vizinho. Pois, cá está. É giro isso, e Pá, depois uma nunca pessoa pensei vai a nisso. Amsterdão ou até a Exatamente, e Bruxelas. está toda a gente Pá, e a dar andas na espetáculo. rua e Nas estás a ver montras. tudo E eu para dentro das casas. E é o Adoro. máximo. Adoro. Eu É também muito adoro. giro. adoro. Mas de uma maneira Ver casas de pessoas lá dentro isso e eu as também. pessoas a viverem Isso dentro é da casa. aquela 7 e meia, quando as pessoas ainda não fecharam as portadas e já têm as luzes ligadas, também É acho isso um ótimo, fascínio. adoro. É giro. Adoro. É uma espécie de casa dos segredos, mas a sério. Mas eu não gosto bem de ver tipo, não quero ver as pessoas, eu quero ver As as casas, não é? Sim. eu também. Eu as pessoas a viver dispenso. Quero ver tipo, A pessoa decoração, decorou a sala, organização da casa. Sim, mas não é bem isso que as pessoas viam na nossa casa. Não. Sim, sendo que nós também não temos cortinas em ponto nenhum da casa, como vocês veem, portanto. Pois. Somos um bocadinho. Vocês, no fundo, se calhar, somos estamos a- exibicionistas. É, se calhar Pois também é. estamos a dar material para que tu continues, que perpetues esse comportamento. Não, Não, é? e eu já contei esta história, contei no episódio com a Luana e conto-vos a vocês. Mas houve um dia, eu às vezes esqueço-me da toalha na corda, que é aqui. Pronto, vocês já sabem, eu estou a apontar para a cozinha como se vocês não Sim. tivessem percebido onde é que é. Mas eu tive que vir da casa de banho todo nu até aqui à corda. E há uma amiga nossa que passava de carro aqui nesta rua grande, que eu não vou dizer qual é que é, aqui ao lado do nosso prédio, e que disse assim: no outro dia vi-te aí buscar a toalha à corda. E eu a pensar, ela não fazia ideia que do umbigo para baixo, que ela não vê, não é? Pois, Mas tu estavas Sim, eu completamente. estava ela viu-me completamente nu ir buscar a toalha. Ela não te viu completamente nu.
Ela viu-te Não, assim ela para viu-me cima. completamente nu, mas não Mas não completamente sabia. nu. Sim, sem saber. Sem saber que te Que estava é a o ver. Kinder Surpresa. Mas pronto, e ainda assim não podemos considerar isto um crime, não percebo. Não percebo. E apesar de tudo isto. Yeah. Vocês estavam a comentar isso e bem há pouco. Isto é um podcast humorístico e há uns dias, já não sei onde é que eu vi isto, não sei se foi, acho que foi o Ricardo a falar do Léo Lins no podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira. Ele fala lá de uma lei do século XIII que dizia que se podia bater em humoristas quando não se gostasse de uma piada ou nós ouvíamos uma piada que não gostávamos. Eu não percebi se era especificamente sobre nós ou era só, olha, esse humor de observação sobre aviões eu não gostei, vou-te bater. Não me fez rir. Sim, Exato. sendo que imensas piadas sobre aviões no século XIII. Mas sinto que isto é um podcast humorístico e sempre foi desde o primeiro dia, nós sempre dissemos isto. Há a possibilidade de nós termos problemas com alguma piada que nós fazemos? Problemas físicos no sentido de serem agredidos, Também. protegidos por uma lei, jamais, obviamente. Ok. Mas pronto, estão sempre sujeitos ao escrutínio, que é uma coisa que é difícil, algumas pessoas que se expõem publicamente a aceitar, que estão sujeitas a um escrutínio. Há pessoas que de facto podem não gostar e podem insultar-vos, ou podem dizer, pá, o vosso podcast é uma porcaria, Ou esta vocês não coisa têm que piada vocês disseram nenhuma. ofendeu-me. Então já aconteceu, pronto, está ótimo. eu tenho tendência vocês no outro dia criticaram o documentário da Carolina Patrocínio, Pois. Pois foi, criticámos. não foi? Criticámos. Dissemos pode que era ser considerado- pouco interessante. E a Carolina Patrocínio pode ficar chateada connosco. Não, mas estou a brincar, mas isso não é suficiente para... Não, mas o que é facto é que não é preciso as coisas serem suficientes para as pessoas fazerem queixas, porque há imensas queixas infundadas e processos infundados, não é? E portanto, pessoas que perdem tempo em E pessoas tribunal. perdem tempo nisso e que vos podem fazer perder tempo com isso. Sim. Ok. Espero que, por acaso, olha, a única vez que aconteceu uma pessoa ficar muito ofendida contigo foi porque tu lavas os dentes a andar pela casa. Pois foi, mas essa senhora estava mesmo, atenção, estava, Sim, sim. acho eu, a 2 minutos de vos mandar um e-mail a dizer eu quero processar este humorista. Porque Como assim? eu disse no podcast que chateia-me estar a lavar os dentes à frente do espelho a olhar para mim. E então aproveito e ando pela casa. Tipo, acaba a máquina, ok, então vou abrir a máquina, vou carregar no botão e ando a lavar os dentes pela casa. Sim. E depois volto para a casa de banho para cuspir a pasta de dentes. Esta senhora mandou um e-mail para nós, irritadíssima, em que expressou 17 vezes que era um nojo eu andar a fazer a minha higiene pela casa. Estou a usar a frase Olha, fui dela. eu, era Pois, eu. é o que eu ia dizer. Conta lá essa tua patologia. Ou não queres contar? O quê? Qual é que é a minha patologia? Eu tenho imensas. Pois Estás a tens. falar de qual? Não, é relacionada com pasta de dentes. Tipo, Não, tudo o a que Inês é fica pasta de enojada. dentes e cheiro de pasta de dentes dá-me imenso nojo se não estiver no contexto do lavatório da casa da minha Não, mas casa. tu se fores. Imagina, tinha no sítio onde eu trabalhava, havia uma pessoa que ia sempre lavar os dentes à casa de banho, partilhada por todos, à hora do almoço. Ou seja, uma Bem, pessoa eu super quando entrava, higiênica, não é? sim, Claro. mas eu entrava ali, bem, aquele cheiro a pasta de dentes dava-me vontade de vomitar porque não era o ambiente de lavar os dentes. Pá, isso era uma coisa. Mas isto é uma doença. Os meus filhos também têm a mania de sair da casa de banho e vão para a televisão e eu tipo, pá, vão lavar os dentes para a casa de banho. Canojo, seus porcos. Mas eu acho que é uma coisa pá, isto muito... é Eu por acaso Eu acho vejo que é- como uma coisa clean. Lavar os dentes, Não, não, é? claro, Estás claro tipo que cheio é. de espuma e de limpeza, Sim, não é? sim. E de- A não, Não, ser que claro que sejas é, mas a não minha sei. ex-namorada, não vou dizer nomes, pode ser qualquer uma. Eu tinha uma ex-namorada. Tiveste imensas. Sim, das 72. Não, estou a contar com as velhas que estavam todas nos prédios que prédios, viviam, sim. como se fosse Consideram, a não namorada. é? Mas ela não conseguia andar pela casa, ela não percebia a cena de andar pela casa a lavar os dentes. Eu também não percebo. Porque ela não conseguia reter, vou dizer específico, mas vocês vão perceber, a Estava a espuma pingar. líquido. Ou seja, quando Claro. tu estás a lavar os dentes, tu estás com aquele líquido de lavar os dentes dentro da boca. Podes Ela ficar tudo à volta. babava. Pois. Ela Eu babo, babava eu e ela fico não assim, percebia. eu também. Eu também me babo. Mas eu consigo reter, eu consigo lavar os dentes pela casa sem. Eu estou quase a vomitar, só para avisar. Faz um bocado, a mim Está-me a também me dar faz um nojo. bocadinho de confusão, na verdade. Ok, ok. E a vez em que eu irritei uma senhora, mas ela saiu por ela própria e disse: olha, vou deixar de ouvir o podcast e vou deixar de seguir, porque acho que é um desrespeito Isso aquilo que super fez. drástico. Sim. Aquilo que eu fiz foi, eu sou muito fã de Taylor Swift, e aquilo que eu fiz foi, na nossa árvore de Natal, em vez de ter uma estrela, tinha uma imagem da Taylor Swift mascarada de Jesus Cristo. E ela... Bem, mas as pessoas Cortou. também sofrem Cortou. com cada coisa. Não, mas ela disse: vou deixar de ouvir Vou porque é deixar uma de falta ouvir, de vou deixar respeito de o que vocês seguir. fizeram. Esta imagem para mim é um desrespeito a Jesus E Cristo. tu não, por favor, já pus uma estrela. Mas imagina, ela pode deixar de ouvir e deixar de seguir sem te dizer nada. Não, claro, óbvio. Hã? Não, mas ela sentia que tinha que expressar Mas é a isso, sua porque, ou seja, posição. porque isso quer dizer que ela estava mesmo ofendida a um nível que ela não conseguia conseguia não não dizer dizer, nada. Sim, porque é uma religião. E a católica também, não estou só a falar Sim, das sim, fãs de sim, Taylor sim. Swift, não é, Rita? Como Não, mas se alguém pusesse Jesus Cristo em vez do verdadeiro Jesus Cristo, que é Taylor Swift, eu não ficava ofendida.
Pois. sabes? Ok. Sim, ok, já percebi. Estava a ver até onde é que a iconografia da Taylor Swift iria irritar. Não sei, mas sei que ao menos saiu por si própria, não se queixou. Sim. Vocês não tiveram que a expulsar. Exato, Até não ver, saiu, não tá recebemos tudo nenhuma bem. carta a dizer que temos que nos apresentar no Palácio da Justiça no dia X. Não irritamos muitas pessoas, na verdade. Não, sim. Nós Temos recebemos. que irritar mais. Não, mas há essa coisa que a Inês estava a dizer do escrutínio e vocês, como figuras públicas e no fundo tendo uma plataforma pública, têm que, é isso, estão muito mais sujeitos do que qualquer pessoa e têm que aguentar isso e estar preparados para levar com isso, mesmo que infundadamente, não é? Há aquela frase muito boa de um presidente norte-americano que diz quem não suporta o calor não trabalha na cozinha. E no fundo é isso, vocês estão aqui a trabalhar na cozinha, não é? Sim, estamos aqui a trabalhar. A Rita especialmente, Eu a nível da especialmente. sopa de Sim, vidros. sim, fazer Eu uma só quando vou sopinha. à corda buscar a toalha, mas. Ele e a Bimbi a trabalhar na sopa. Sim, exatamente. Nós. A Bimbi deve triturar muito bem os vidros. Não é? Isso por acaso bem pensado. Por acaso não tenho Bimbi, mas agora de repente. Estás a fazer aconselhamento jurídico para me matar. Isto é espetacular. Nós somos um podcast que fala especificamente sobre relações. Nós recebemos imensas mensagens das pessoas com problemas nas suas relações, sendo que vocês, do outro lado da moeda, também recebem. Vocês têm noção de qual é, da vossa experiência ou de casos que vocês conheçam, a maior razão para divórcios que vocês... Comigo, as pessoas, pá, eu acho que quase todos, alguém arranjou outra pessoa. Ok. Alguém se apaixonou por outra pessoa e pronto, e decidiram então separar-se. Eu não sei se é, depois, não sei se Comigo é a causa isso- maior, mas acho que as pessoas fartam-se. As pessoas não sabem, não sei, aguentar, conversar, comunicar e, por exemplo, vocês estão mais nesse aspecto, vocês estão menos expostos ao divórcio, eu acho que não têm filhos. E eu acho que os filhos é um elemento que é a melhor coisa do mundo, mas muda completamente a relação e é um elemento que traz mais discussões, traz mais stress, traz mais... deixas de poder ir... E tira-te imensa liberdade. E Pois. o que eu acho é que quando as pessoas se casam, também muito facilmente às vezes se divorciam quando têm filhos, não é quando se casam, quando têm filhos, acabam às vezes por se divorciar depressa, porque depois é um bocadinho aquela ilusão de conhecem outra pessoa com quem estão uma semana sem filhos, depois na semana a seguir têm os filhos, e depois têm uma semana sem filhos, e então de repente eu tenho o melhor dos dois mundos, porque já tenho filhos, mas há uma semana em que eu estou sem eles e posso estar a curtir, viajar, tenho uma namorada ou um namorado novo. Eu acho que isto é um bocado uma ilusão. No fundo, as pessoas não deixaram de gostar daquela pessoa, simplesmente não conseguem ter as duas vidas com aquela pessoa. Sim. Porque não podem os dois ao mesmo As pessoas, tempo eu também acho que às dedicar vezes as uma pessoas semana tipo, não sem gostavam filhos. assim tanto uma da outra quando se casaram. Sim, talvez. Pois é, não bem sei. possível. Não é? Ou se calhar gostavam uma da outra, mas foram deixando de gostar aos poucos, Sim, não é? também. Porque isso também Sim. é uma coisa completamente... Sim, a rotina e etc. Sim. Sim. Olha, eu como única pessoa divorciada desta mesa posso dizer-vos que Diz lá, vai Inês. é um bocado, às tantas a convivência torna-se insuportável. E tu pensas, caramba, eu sou adulta, ganho o próprio dinheiro, tenho tipo uma profissão, tenho as minhas coisas, eu tenho que ser infeliz e viver aqui super infeliz com esta pessoa? Pois. Não. Pois, mas eu acho bem que as pessoas se divorciam. Ou seja, eu acho que, a menos que uma pessoa acredite na reencarnação, tens que tentar aproveitar esta vida, não é? Portanto, se de Sim. facto estás infeliz numa relação, Porque não ir Mais vale experimentar sair. e sair? Mas Sim. eu também acho que as pessoas, eu se calhar olhando para trás penso, ok, podia ter feito um esforço, se calhar foi um bocado infantil, mas nós hoje em dia somos, tipo, ele é o meu melhor amigo, o meu ex-marido é o meu melhor amigo e é a pessoa com quem mais falo, falo imenso com ele e damos super bem. mais do que E por isso acho que... Inês. Não, Tu és a melhor amiga. Exato. e por isso acho que para nós foi mesmo a melhor solução, correu bem, porque depois aqueles divórcios em que há filhos e as pessoas se estão constantemente a atacar Mas e que é a uma usar- grande através parte, dos não é? filhos, e a não maior, é? parte das grande pessoas são parte. assim, e de facto isso é uma coisa que eu já vi tantas vezes, mas eu não consigo perceber. Por falar nisso de ataques por causa dos filhos, eu acho que isso seria a única coisa em que eu e a Rita, se nos divorciássemos, íamos ter problemas, era por causa dos filhos. Sendo que filhos aqui, nem eu nem ela queremos ter crianças, são mesmo uns 4 bichos que estão aqui a largar pelo. Como é que funcionaria, ou como é que funciona a partilha num Acho que divórcio hoje em dia de já animais é de estimação? obrigatório, de antes, e não é assim há tanto tempo como isso, mas se vocês quiserem fazer um divórcio amigável, têm que chegar a acordo relativamente a certos temas. Para poder ser por acordo, têm que fazer acordo, tipo, quanto à casa, quem é que fica a viver na casa e o que é que vão fazer à casa, se vai haver um pagamento de uma pensão de alimentos ao outro. Em relação aos filhos, se tiverem filhos, como é que é a guarda, como é que é as responsabilidades parentais. E hoje em dia, quem tem animais de companhia
tem que fazer um acordo quanto aos animais de companhia. Ok. Eu tenho algumas pessoas que fizeram a guarda partilhada, portanto o cão, neste caso agora um caso mais recente que me lembro era o cão, ficava uma semana com uma semana com outro. Quando há filhos e animais, muitas vezes as pessoas também fazem a coisa dos animais Vão acompanharem atrás as das crianças. crianças. Que é para as Esta é a miúdas não semana deixarem... no pai, a semana Exato. na mãe vai a criança. E vai criança e cão. Mas, por exemplo, agora há pouco tempo também tive uma situação em que tinham 2 filhos pequenos e um cão, e era ao contrário, porque a mãe, por exemplo, estava a dizer-me: eu não consigo estar com 2 bebés e o cão, porque depois como é que eu vou passear o cão? E aí fizeram E ao os bebés contrário. ficam em casa, pois. Quem fica com o cão não Eu está com estava a os pensar filhos. nisso, era mais inteligente. Mas E no fundo vocês vão ter que chegar a se divorciarem, vão ter que chegar a um nós temos acordo 4 sobre o cão. gatos, vai ter que ser 2. Não. Mas imagina, se vocês nunca conseguissem chegar a um acordo, se tu queres ficar com os 4, a Rita quer ficar com os 4, não conseguem chegar a um acordo, vai ter Tem que que ir ser a eventualmente um tribunal a decidir, e provavelmente um tribunal se calhar dizia: epá, estes 2 ficam para ti, estes 2 ficam para ti. Dividia Ou então, se salomonicamente. vocês, por exemplo, ou Ok. então se vocês dissessem: bem, isso não queremos mesmo, então fazemos, ok, ela fica com 2 uma semana, eu fico com 2 uma semana e vamos trocando. Mas isso também é meio Sim, confuso, não é um e bocado é um chato. stress para os E gatos. Para os os gatos gatos é nunca horrível. se viam. Sim, sim, Eu sim, acho que no sim. caso Mas dos... vocês não querem separá-los aos 4. Exatamente, e eu até ia acrescentar outra camada nisto, que era: eu não sei se o ideal não era, imagina, Vá, nós diz divorciamos, lá. já sei qual é o ideal. Então, Nós era tu desapareceres da minha vida e nunca mais apareceres. era para fazermos guarda partilhada dos gatos nesta casa. Imagina, Vocês saíam os dois de e vocês casa. saíam. saíamos os Pois, dois ok. e era uma Faz isso. semana cada um nesta A vir casa. aqui para casa. Podíamos era ter outra. E giravam. E- E assim escusavam ter 3 casas. Exatamente. Era mais Excelente. Queres económico. fechar já? Olha, para mim está ótimo. Temos aqui Podes acordo. voltar para a casa do Mas sabe- Arieiro para ver as tuas vizinhas. Mas isso, eu acho há casais que fazem isso com filhos quando se separam, mas normalmente isto nunca dura muito tempo, este regime que é Ficam as crianças numa ficam casa. as crianças numa casa e eles vão saindo uma semana e outra. Só que às tantas, eu acho que isto deve ser bastante desconfortável, porque imagina, se tu depois estás sempre a voltar e depois estão as coisas arrumadas de outra Sim. maneira, ou seja, aquela pessoa que tu se calhar deixaste de suportar ou com quem tu já não queres manter a convivência, está sempre lá, não é? Estão lá as pantufas, estão lá os coisas, sim, está a sim. roupa. E Deixou depois uma tu coisa mandas- suja, não é? Exato. Estão as pingas da pasta de dentes que ficou a lavar os dentes pela casa. Agora, por acaso, uma coisa que me surgiu, porque sei de cada vez mais casos, mas não sei se é uma impressão que eu tenho por conhecer pessoas que até são minimamente civilizadas ou se é mesmo. Vocês acham que este sistema de guarda de uma semana no pai, uma semana na mãe está cada vez mais frequente? Sim. Não, hoje em Ok. dia é tipo. É quase a regra. É quase É? um Antes a standard, regra é. era Ok. ficam com a mãe, Sim. 15 em 15 dias vão para o pai. E agora a regra é semana Ok, sim, semana giro. não, só não é assim excepcionalmente. Ok. Exato. A menos Isso que, é em ótimo. princípio, o tribunal, se as partes não chegam a acordo e se não houver. No fundo, essa é a regra standard que Sim. se aplica, a menos que haja alguma razão, tipo circunstâncias excepcionais, que aconselhem a que isso não seja assim. Tipo, Sim, tipo, uma relação criança tem um péssima ano e com- ainda amamenta. Exato, por exemplo. Então faz mais sentido ficar com a mãe até aos 3 anos, ou até deixar, não sei até quando é que as pessoas dão de mamar, desculpa. Faz sentido se calhar ficar mais perto da mãe durante os primeiros anos e só ver o pai de 15 em 15 dias e depois então faz uma adaptação. Depende muito, mas a regra hoje em dia é essa, é da guarda partilhada. E eu acho Ok. que funciona bem, na maior parte dos casos. Sim, nós... E porque faz parte de, desculpa só Não se dizer, estresse. porque é a ideia que há hoje em dia que no fundo os filhos beneficiam de estar tanto com a mãe como com o pai, não é? Sim. Já não há menos a ideia da prevalência de um sobre o outro. Não é? Sim, nós temos Ok. um casal amigo, na verdade, pronto, a nossa amiga principal, primeiro a nossa amiga, tem agora um namorado que tem um filho e às vezes ela diz, não, esta semana estamos de pai, portanto não pode ser, ou para a semana já não estamos de pai, pode ser. E tenho visto mesmo isso muito mais acontecer e não sabia se era uma coisa que estava estabelecida como a norma ou se simplesmente estava a acontecer. Ok. Quer dizer, não há uma lei que diga Claro, quando as não. pessoas param é assim, mas é essa, tipo, a jurisprudência, ou seja, as decisões Sim. dos tribunais hoje em dia são maioritariamente nesse sentido. Isso é ótimo. Mas não vai acontecer no caso dos gatos, peço imensa desculpa. Não, para mim é o que nós acordámos, é ficar a casa com os gatos, ou no fundo os gatos ficam com a casa e nós vimos cá Exato. uma semana outra. Sim, sim. Acho que é Sendo o que, melhor. se tivéssemos de fazer aquele sistema de íamos trocando os gatos, tínhamos, sabes aquela coisa do lobo, da couve e da... Sim, Era- atravessar o rio. sim. Ah, tens que levar. Era mais ou menos isso, porque temos aqui gatos que não se dão muito bem uns com os outros, quer dizer, dão-se bem, mas não é aquela coisa. Sim, a Então mistura tínhamos dos de estar dois a fazer gatos. combinações. Não vale a pena, fica tudo para os gatos, é o melhor. Pronto, está bem. Eu concordo. Vocês estavam a dizer que uma das principais razões para os divórcios são os filhos ou conhecer-se uma pessoa nova. Nós recebemos
E é um tema recorrente em muitos e-mails que nós recebemos de pessoas que ou mandam... Mas é horrível dizer que os filhos são a principal causa de divórcio. Eu acho que é os desafios da parentalidade. Ok. Continuam a ouvir isto. Sim, Desculpem. mas eu percebo. Essa fase nova da vida dos casais. É aquilo em que as pessoas Mais se transformam exigente, sim. quando ficam super cansadas por causa da circunstância de terem tido Exatamente. filhos. Ou seja, Exatamente. os filhos não têm culpa nenhuma. Ok. Sim, não tem mesmo. Só para isto não ser Sim, usado exato. contra mim Sim, mais sim, tarde. sim. Porque as crianças separam pessoas. Não, mas é que os filhos de pais divorciados têm o trauma de terem sido Sim. os culpados dos De sentirem divórcios. essa pressão. Claro, e não é? não são, obviamente. Claro que não. Quer dizer, tirando tu que estás a ouvir. Mas... E agora temos alguém em posição fetal. Eu chorar no sempre banho. sou. Mas um dos motivos que nós recebemos mais das pessoas, tanto que foi um tema que nós até agregámos imensos e-mails e falámos com a Tânia Graça, que é sexóloga. Uma das razões que as pessoas mais vezes dizem, mais homens, mas também é um problema feminino, é a falta de líbido. No início da relação havia imenso sexo e agora deixou de haver. Não querendo que vocês respondam só especificamente por causa do sexo, mas todos os deveres, e estou a fazer muitas aspas no ar que vocês não veem porque isto é um podcast, é possível uma pessoa acabar um casamento por causa de não se cumprirem deveres de um casamento? Sendo que eu estou a incluir aí líbido porque é os e-mails que nós recebemos, mas não só. É possível isso? Sim, mas não há o dever, não existe bem um dever legislado de ter relações sexuais com o marido ou com a mulher. Há vários deveres, que é respeito, coabitação, cooperação. Fidelidade. Pronto, fidelidade. Ok. Mas não existe dever de manter relações sexuais. Até porque tu não queres, X alguém vezes que tu não queres. Bem, sou obrigada. Isso é Yeah. quase um... Sim. É o Handmaid's Tale, não é? Tecnicamente é é um começar bocado, a ser Handmaid's Tale. Sim, sim. Aí, pá, fogo não me apetecia nada, mas pronto, a senhora da conservatória disse, então agora vou ter de... Exato. Senhora da conservatória. Ela ligou a dizer que é às 8. Não, a senhora da conservatória disse lá naquele dia que tinha de ser, então olha agora... Claro, mas então os deveres que há num casamento que Não incluem a manutenção de relações sexuais. Ok, mas aí estavas a E, dizer portanto, de fidelidade, De respeito, Só que hoje em dia, assistência, eu acho que esta coisa dos coabitação. deveres... Esta coisa dos deveres do casamento de antes tinha muito mais relevância porque às vezes era importante perceber quem é que tinha tido culpa no fim da relação. Ok. Isso depois tinha implicações. Hoje em dia isso já não existe. É indiferente, não há culpa nos divórcios. Hoje em dia, que é? Pá, é desde 2008. Pá, já não sei. Sei, há imenso tempo. Portanto, já é há algum Giro, tempo. desapareceu Já não a existe- figura da culpa, Exatamente, a culpa sim. deste casamento acabarem. E por isso tu podes simplesmente dizer que Que há uma ruptura que há uma definitiva. ruptura definitiva e a ruptura definitiva, o fundamento da ruptura definitiva pode ser esta pessoa já não quer ter relações sexuais comigo ou eu já não me sinto atraída, já não quero ter relações sexuais. Podes dizer isso, também podes simplesmente por acaso Pá, esta não nos ruptura damos, não definitiva falamos, não- tem de ter factos Sim, concretos, tens- não tens podes só que dizer que houve uma mostrar, tipo, ruptura. Ok. Pronto. Já não falamos, já não partilhamos refeições, já não partilhamos cama, já não partilhamos... Mas isso tem especial interesse quando um quer o divórcio e o outro não quer, porque se são os dois de acordo é tudo muito mais simples, vão à conservatória, fazem aqueles acordos e é mais simples, mas se por exemplo a Rita quer se divorciar, o Guilherme não quer ou vice-versa, tem que entrar com papéis em tribunal e aí é que tem que dizer há esta ruptura e que... Ok. Mas nós estivemos a ver, por acaso, que já houve, comentámos há pouco tempo, que já houve uma decisão em França em que era precisamente uma ação judicial em que o marido ou a mulher punha uma ação contra o outro porque não tinha relações e depois foi o que não queria ter relações foi condenado a pagar uma compensação pela ausência de relações e depois aquilo foi parar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que condenou o Estado francês por haver essa decisão de um tribunal porque de facto decidiu que não é obrigatório haver relações sexuais num casamento. Ou seja, essa falta não dá direito ao outro a uma indemnização, uma compensação por isso. Sim, na minha cabeça eu gostava de pensar, uma compensação financeira por Sim. falta de sexo quer dizer que há um valor, tens que encontrar Sim, um valor. sim, não, de- imagina, tu mas não o valor vales é- isto. Não, é tipo, tu casas-te e tens uma expectativa em relação à vida que vais ter. Pronto. E uma parte dessa expectativa é a parte sexual. E de repente aquela pessoa que nos primeiros tempos era todos os dias e de repente já nem olha para ti, já nem te toca, pronto, foi uma expectativa que se defraudou e que criou um dano moral e tu tens direito a essa indenização. Mas depois Mas uma isso em Portugal não indenização, existe. sim, isso não existe, mas a indenização, ou seja, quando tu estás a pedir uma indenização, uma compensação por coisas que não são objetivas em termos de valor, ou seja, uma coisa é eu roubar-te aqui o telemóvel e depois tu pedes uma indenização no valor do telemóvel. Se o que tu fazes é fazer sofrer outra pessoa, humilhar, estás em angústia, não consegues dormir, etc., isso que é os chamados danos morais e não patrimoniais, que também estão a ser pedidos, por exemplo, na ação judicial dos Anjos Joana Marques, não é? Que estão a ser pedidos, acho, 50 mil euros para cada um por danos morais, ou seja, pelo sofrimento que eles dizem ter tido aquilo por causa causa. que aquilo lhes causou. E portanto aí tem que se arranjar um valor
nesse caso, quanto é que valeu o sofrimento da pessoa de não ter tido relações no seu casamento. Mas em Portugal já houve condenações, mas contra terceiros. Ou seja, não é um marido que pede uma indenização à mulher ou vice-versa. Imagina, um marido teve um acidente de carro e ficou impotente. E a mulher, no processo que decide as consequências desse acidente, faz um pedido contra a seguradora a dizer eu tinha direito a ter relações sexuais com esta pessoa e eu tinha. E eu tinha imensas todas as semanas. E por causa deste acidente de que vocês são responsáveis, eu perdi esse meu direito, então vocês têm que me indemnizar. Ser compensada. E já houve decisões em que dizem que a pessoa não tem esse direito, mas já houve decisões do Supremo Tribunal de Justiça a indenizar por acaso era sempre mulheres. Vi 2 casos assim. Isso é muito giro. É engraçado, até porque nós estamos aqui a falar de sexo porque há mensagens que nós recebemos sobre isso, mas na verdade isso pode ser em relação, nós íamos a jantar fora e tu davas-me atenção e deixaste de dar, ou tu davas muito tempo em casa, estavas comigo, víamos uma série e agora andas desaparecido. Sim, essa presença mostrar o histórico da Mas isso Netflix, não é está a ver uns anos há não sei quanto tempo. Mas isso, tu só queres ver séries de péssimas? Exato, sim. E eu quero ver coisas do filme. Sim, Sim, não tem que ser por aí. Séries Não, mas péssimas, isso todo não dá. nu, tipo, Exato, inferno, sim, Guilherme. sim. A lavar os dentes. Com o senhor do Uber, que entretanto entrou, eu estava de boxers e ele entrou. Não, mas ou seja, isso não te dá lugar a nenhuma compensação, podes decidir divorciar-te. Sim, ruptura definitiva, que foi o termo que vocês usaram, que é um nome Agora vais passar a usar, ruptura não é? definitiva. Olha, tu vê lá, excelente. tem cuidadinho, não vais dar Vocês direito a se uma ruptura separarem, definitiva. pronto, eu acho que vocês não se vão obviamente separar, mas podem alterar continuar o podcast, que é para rentabilizar a coisa, mas passam de terapia de casal para o nome do vosso podcast, Ruptura Definitiva. Olha, ruptura definitiva é um grande nome. Isso é giro. Fogo, Está aqui Luísa. uma grande ideia. A Luísa tem uma cabecinha. Até dá vontade de nos divorciarmos só para continuarmos Só o para podcast isso, agora sim, com sim, uma sim, roupagem nova. Não, e fazermos até acompanhar o processo de divórcio Sim. nos episódios. Tenho mais 2 perguntas para Rita vocês. está com cara de quem está a pensar a sério. Ela já não está connosco, já Eu está. estou tipo, não, tudo é conteúdo. O que é que agora. A Rita já está a falar com a designer que vos fez esta nova imagem. Sim, olha, Mariana, vê lá se consegues pôr umas algemas no Guilherme. Há aqui um tema quente entre mim e a Rita que é, e lá está, estamos a falar dentro do universo de um possível divórcio. A Alice, que é minha sobrinha. Pois, exato. Não. Mas a Não é Alice tua, é nossa. que é minha sobrinha porque é filha do meu irmão, é minha sobrinha. Adora a Rita. Adora a Rita. Aliás, a Rita é a menina dos olhos dela, é a tia, tanto E que ela é a mim... menina dos meus olhos. Exatamente. Ela a mim até me trata por vovô. Vamos tentar descobrir porquê. Mas a Rita, que é a sobrinha, É muito a engraçado. tia. Em caso de separação, como é que funcionaria uma possível custódia de uma sobrinha que é só minha, não é da Rita? Se não há custódia de sobrinhos. Não existe. ok. Pronto. Não existe. Mas independentemente de ser só tu ou de ser só da Rita, o que é que aí teria que acontecer? A Rita falava diretamente com o teu irmão e dizia, olha, eu quero ver a Alice, e ele podia dizer, tu não vês a Alice, e a Rita não tinha direito a fazer nada. Portanto, deixava de ver a Mas Alice. os o que avós era já triste, têm não esse façam direito. isso. Imagina, se os Os pais avós, sim. separam e depois não deixam os avós ver os netos, os avós já podem pedir a um tribunal eu tenho direito a ver os meus netos. Ok, é só uma questão de tempo. Olha, vocês até podiam fazer É uma esse questão de pedido tempo. e até podia ser que se abrisse uma nova corrente Exato. jurisprudencial. Tu Fazer- podias, por acaso eu não acho que isso fosse impossível. Tu alegavas que tinhas laços fortíssimos, Bem, juntavas. mas imagina, para o irmão do Guilherme era tipo, bem, mas eu agora tenho Agora que estar a tenho que estar a aturar dar a com ex-cunhada, não sei. Eu Não, não mas era sei tipo, se ela o um meu dia ia irmão não buscar- gosta mais ia da buscar Rita à do que escola. de mim. Também é Pois, essa. pois. Há de certeza É bem que gosta. possível. Eu acho que Sim, tudo que sim, nós estamos sim, aqui a sim, ver, sim. eu acho que isso até é Bem muito possível. natural. Não, vocês, É não, vocês impossível. não têm noção que quando eles moram em Londres e, portanto, agora em abril vieram cá a Portugal e nós fomos buscá-los ao aeroporto, aquela saídazinha do aeroporto, não sei o quê, e estamos, e ela vem ao colo da mãe, olha, vê primeiro o Guilherme, dá um semi-sorriso, Tipo, sorri do género. assim do género, eu conheço. e depois faz logo do não, se ele está, a outra também outra está, também do género está. que ela Estou à está. procura da Está Rita. à minha procura, foi logo imediato. Portanto, Sim, eu não vos separaria. Mesmo se nós nos Não, separássemos, não eu dava. não te separaria. nem ela deixava. Sim, a própria Alice Ela não não ia se chama deixar. tio. Pois é, eu sou o Mas vovô. vovô é muito querido. É Sim, amoroso. sendo que ela fica mesmo baralhada, olha para ele e diz vovô e nós Vovô? dizemos, não, é tio. E ela, tio, ok. Depois passado 10 minutos, vovô. E nós, ok. Eu vou assumir que sou o vovô. Não tem mal, sou o é vovô. vovô. Por que não? Vovô Cantigas. Última pergunta, que é, nós casámos com separação total de bens.
E fizeram vocês muito bem. Ok. Nós também tivemos a ver na altura, e porque nós não estávamos minimamente por dentro disto, e na altura na conservatória tivemos a ver mesmo todos, e nós achámos, eles só cobram por este, deve ser porque este é o melhor. Para eles cobrarem é porque este é o melhor. Cobram por todos ou não? Não, acho que este era o único que tinha um valor, se eu não estou em erro. Não, a comunhão não geral cobram. também tem de certeza. Pois. Se calhar o mais barato é o da comunhão de adquiridos porque é, É o o standard, supletivo. lá está. É Tipo, aquele se não que escolheres fizeres nada- ou seja, não tens que escolher, é o que fica. Ok. Eu acho que tudo aquilo que tu tens que escolher é que tem que se pagar mais, mas eu paguei pelo meu. Porque na alguém altura. tem de preencher um papel extra, mandar para não sei onde, não é? Fica Essa mais burocracia que fica mais cara. caro. Sim. Mas nós casámos com separação total de bens. Em caso de separação, como é que funcionaria a divisão das coisas todas que nós temos? Ou seja, é item a item que se faz num divórcio, sendo que nós temos mais de 1000 livros. temos Nós quase 1000, sim. Temos quase 1000 livros. É item a item, e No era vosso livro a regime livro. não há comunhão de bens, ou seja, não há tipo, bens que são do casal e portanto que é preciso fazer uma partilha. O que pode existir é há bens de um, há bens do outro e depois pode haver bens em compropriedade, tipo bens que vocês compraram a meias, Ok. não é? Portanto, vocês iam ter que decidir quais é que são os livros da Rita, quais é que são os livros do Guilherme, e depois ver os ameias como é que iam, Pois, como é que iam dividir. sendo E depois, Mas quando- há uma há uma questão, depois- quando as pessoas vivem na mesma casa, isto até se aplica para as uniões de facto também, há uma presunção legal que é que o recheio é comum, portanto que é tudo dos dois, no fundo. Se vocês não estão de acordo que a mesa é tua e que porque já trazias não sei onde e não sei o quê e que o coisa dos gatos, como é que O se chama? arranhador. Arranhador dos gatos. Arranhador. É teu, presume-se que é tudo. Presume-se que é dos dois. tudo dos dois e, portanto, o que o tribunal faz é das duas uma. Vocês conseguem provar com talões ou com fotografias quando não se conheciam que um já tinha uma coisa, ou assim, coisas do género. Conseguem provar, não, isto já era meu, isto é meu, isto foi eu que comprei com o meu dinheiro. Ou então o tribunal divide tudo inteiramente, tipo, divide a meias, mas, por exemplo, a mesa não vai dividir a mesa, então vai atribuir um valor. A mesa custa 100, então quem ficar com a mesa tem que pagar 50 ao outro. Pois. Pronto, depende. E então devem ser horas e horas e horas de uma espécie de um leilão de é, coisa não, é a um coisa, inventário. É um bocado É um um inventário. inventário, sim. É um isso. inventário. É melhor começarmos a preparar. Olha, os livros já estão Nós agora inventariados. nós vamos abrir os livros e está dentro de cada um Sim, talãozinho. sim, que tá. diz quem Não, tipo foi. o ex-libris, sabem? As pessoas que Sim, marcam os livros sim, com sim, ex-libris. sim, sim. Vocês agora deviam mandar fazer Havia um umas para cada um. pistolas, não sei se se lembram disto, mas havia umas pistolinhas que tu escrevias o teu nome e aquilo saía uma espécie de uma etiqueta com o teu nome. Eu tenho Ah, isso. aqueles. Sim, sim, Catalogar. Vou Eu começar. tenho isso. Vamos começar a Na pôr parte isso em de trás casa. das coisas. das Eu coisas que nós catalogo queremos coisas já. em casa. Sim. Boa. Era É melhor isto. pormos já só. É quase como fazer xixi para cima das coisas para marcar como nossas. Exato. Sim, no fundo é isso. Mas não mete. Este acho que é mais amigável. Não, depois tínhamos de perceber de quem era o xixi, é um bocado mais chato. Bem, agora as Um pessoas bocado mais começam a vir difícil. cá a casa e está tipo tudo com Com etiquetas etiquetas, penduradas. sim. Sim, com o nome. Tipo, não, isto é meu. Não, até o que estás a fazer com o meu copo? Até porque quando tu te casas ou te juntas e tens essas compras, a não ser que seja um casal que ligue muito a isso de não, isto fui eu que comprei, isto é meu. À partida, tipo, tu compras uma coisa, eu compro outra, não é? Sim, não está há tudo essa, compensado, não não é? há essa Sim. preocupação. Há muitos tipos de casais, não é? Sim. Há casais Bem, que e têm acima tudo, de tipo, vão às tudo- compras, põem numa aplicação quem é que pagou, Quem é que não pagou sei o quê? Pois. E acima de dividem tudo, quando as pessoas se separam, é que olha, vem tudo ao de cima. Aí Olha, é é que que vem a se vê, não é? discussão, vem É a como as discussão dos heranças. garfos. Era Sim. como as heranças. Como as heranças. Copos São já todos não vamos muito ter. amigos. Não, copos não, Depois que eu já copos os comi estão entretanto. Exatamente, como são todos teus. Já está na sopa. É tudo teu. Agora o Guilherme vai deitar os copos e todos fora e é só copos de plástico. Daqueles de papel das festas das crianças. Olha, eu acho que nós estamos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós estamos mais do que preparados para nos divorciar. Eu sinto-me adorei este preparado. episódio. Não, mas não se Vocês já divorciem, deram o vá primeiro lá. passo, não é? Qual é o primeiro passo para o divórcio? É casar, não é? Exatamente. Muito bem. Nós já demos, nós já nos pusemos a jeito, como se costuma dizer, não é? Portanto. Mas muito obrigado. Eu sinto-me perfeitamente preparado para o eventual divórcio. Agora, Até já tem um podcast. Exato. Pois já temos nome de podcast. O que é que já vocês sabemos o querem vamos mais? fazer. Agora fica Excelente. só por decidir como é que dividimos as advogadas. Pois Ah. é. Pois é. Mas, bem isso, pensado. mas isso podemos falar em off só Eu para vou não- buscar um post-it e ponho Vais as lá duas. numa delas. E tu tens que arranjar outras advogadas. Por isso é que nós viemos duas. Nós somos Exato, duas sim, precisamente sim, para este sim, tipo de sim. situação. Exatamente. Eu não sei se vocês querem divulgar alguma coisa. Vocês têm um livro, vocês têm um Nós perfil temos de um livro Instagram. super fixe, que é o Direitos Complicados, 50 perguntas e respostas, que ainda há pouco tempo falaste no livro. Estou a gozar. Estou a brincar. Não, e temos o nosso Instagram e TikTok Pondelaw, onde vamos fazendo alguns vídeos a tentar descomplicar questões, responder a questões que interessam muita gente. Tipo, Excelente. Tive, agora por causa dos anjos com a Joana Marques, vocês fizeram às vezes também fazemos esses posts a informativos. descomplicar, sim. Exatamente. E eu vi muita gente a mandar-me a dizer que giro, olha lá o que é que eles fizeram sobre este caso, eu não sabia isto. Porque nós Tá. fomos mesmo ler
As peças as peças processuais, ou seja, para escrever aquilo não nos baseámos nas notícias, etc. Fomos ler a ação que os anjos puseram, fomos ler a defesa da Joana para poder fazer uma coisa informada, no fundo. Sim, senhora. Portanto, já sabem, podem encontrar Pão de Ló nas redes sociais e muito obrigado por terem Pão de vindo Ló as com duas. L-A-W. não é? Sim, exatamente. Ló. Ou como Ló. algumas pessoas dizem. Pão de low. Pão de Ló. Hello! Isso é quando vocês são um bocadinho mais tristes. Estamos em não é? baixo, Estamos sim, em quando baixo. Não, estou em baixo é Pão de São Ló. mais pessoas do que vocês poderiam pensar, por Exato. acaso. Gosto imenso do pão de low. Exato. Mas é só pessoas com sotaques esquisitos. Eu adoro o vosso podcast, o Pão de Ló. Olha, o que não está low são os nossos amigos do Observador. Exatamente, Um beijinho muito para obrigado. eles, Muito bem. que também não vão nunca defender-nos, nós sabemos disto, não é? Se nós formos postos em tribunal por alguma coisa que digamos aqui, o Observador já lavou as suas mãos. Ah, não, eles não têm nada a ver Desde com o início, isso. já é tudo disseram, da nossa tipo, não, é tudo responsabilidade O que é dito no vossa. podcast é responsabilidade vossa. Exatamente, portanto, obrigada por nada. Observador. Se tiverem perguntas jurídicas, podem chatear as nossas convidadas nas redes sociais delas. Se tiverem problemas muito engraçados e discussões muito engraçadas que tenham na vossa relação, mandam para nós, para terapia-de-casal-podcast@gmail.com. Essas nós podemos responder que estamos habilitados. Humoristicamente é connosco. É isso. Quando é a sério, é com profissionais competentes. Muito bem. E muito obrigado por terem vindo. Obrigada, Obrigada a nós. Obrigada a nós.